debate com os candidatos à presidência está de volta e este é mais um bloco, como o primeiro, um bloco de perguntas de tema determinado que eu vou sortear desta urna aqui. Vamos ver qual é o primeiro tema, é habitação. Muito bem, eu vou sortear então agora quem será o candidato a fazer a primeira pergunta do bloco. Tem só dois nomes aqui, evidentemente. Embaralhei, tirei. É o candidato Serra quem vai fazer a pergunta sobre habitação para o candidato que o senhor escolher. Marina Silva. Em 30 segundos, por favor. Marina, o déficit de habitação no Brasil é altíssimo. O governo federal apresentou um plano de 1 milhão de moradias. Até agora, apesar dos anúncios contrários, entregou 15% disso, 150 mil. E de moradias para as famílias mais carentes, que é onde o déficit é maior, famílias que ganham menos de 3 salários mínimos, não mais do que 3 ou 4 mil moradias, de 1 milhão. Como é que você vê essa situação? O déficit habitacional, de fato, é muito grave. E ele é grave não é de agora. Nos últimos 16 anos, eu insisto, o investimento para a habitação das famílias mais pobres ficou muito a desejar. O programa Minha Casa Minha Vida é um bom programa, mas, lamentavelmente, ele ainda não alcança na quantidade necessária a população de baixa renda, principalmente aqueles que ganham até 2 salários mínimos. E ainda tem um problema mais grave que precisa ser reparado. E eu tenho dito, nós vamos manter no nosso governo o programa Minha Casa Minha Vida e vamos dar uma nova qualidade. Uma delas é que possa alcançar as mulheres pobres, chefe de família, que são aquelas que não foram alcançadas adequadamente pelas políticas sociais. Essas mulheres, não é, representam cerca de 1.800.000 famílias que temos aí um contingente de pelo menos 5 milhões de pessoas. Nós vamos encarar esse problema com o devido respeito e cuidado que a população mais humilde tem. Lamentavelmente, a maioria das pessoas pobres não consegue ter uma casa para morar. E eu sei o que significa você não ter como dar o acolhimento correto ao filho, à sua família e ainda ficar nas áreas mais vulneráveis, que são as áreas ocupadas inadequadamente, como no Morro dos Prazeres, como na favela do Coque, como aqui, na favela da Mata Virgem, em São Paulo, aonde eu encontrei as situações de maior degradação social. Priorizar a habitação é fazer com que ela possa ser de qualidade, com saneamento básico, com condição de vida digna para a população pobre e para aqueles que têm uma renda melhor. Prioridade na habitação. Réplica, candidato. Olha, eu vou dar ênfase a 4 questões no caso da habitação. Primeiro, a regularização da propriedade, porque as pessoas ficam às vezes numa propriedade precária, não pode obter empréstimo, não pode registrar, não pode deixar como herança. Eu comecei isso em São Paulo, deu muito certo, vou fazer no Brasil inteiro. Segundo, dar preferência a quem ganha menos de 3 salários mínimos. Como governador, das 60 mil casas que entregamos, 90% é abaixo para famílias que ganham menos de 3 salários mínimos. Por quê? Porque fizemos isso com cuidado, com competência, antecipando os problemas. Terceiro, a urbanização de favelas, de comunidades. Nós investimos R$1 bilhão, o Estado e a Prefeitura, em favelas em São Paulo, transformando-as cada vez mais em bairros. As pessoas ficam lá e viram bairros. E quarto, a Vila Dignidade, residências, vilas para idosos, que nós começamos experimentalmente e vamos levar para o Brasil inteiro. A tréplica, candidata. Essa questão de tratar as coisas como um passe de mágica é que precisa acabar no Brasil. Eu não vi essa prioridade ser encaminhada aqui em São Paulo, Serra, durante o período em que você foi prefeito e o período que você foi governador do estado de São Paulo. Eu visitei lá o Morro do Capão Redondo,
Conversei com mulheres e jovens pobres e ali eles reclamavam de graves problemas em relação à urbanização. Eu fui lá na favela da Mata Virgem, uma vergonha, no estado mais rico da federação, um lugar que não tem um equipamento público sequer. E eu vi o seu Luiz chorando, mostrando o esgoto a céu aberto e uma área que é na área de manancial. Ali sim tem que ser regularizado. Aquela população precisa ir para um lugar digno, aonde tem uma moradia digna, saneamento básico e o acolhimento correto para a sua família. É isso que nós vamos priorizar. Candidata Marina, eu vou sortear aqui o tema da pergunta que a senhora vai fazer agora. É sobre segurança. Essa pergunta será encaminhada ao candidato que a senhora escolher. Bem, eu vou perguntar para a ministra Dilma. Em 30 segundos, por favor. A segurança pública hoje é um grave problema no Brasil. E os estados não têm como dar conta desse grave problema sem um forte apoio do governo federal. As polícias são mal remuneradas e em todos os estados se tem um caos. A pergunta que faço é: como fazer para resolver o problema da segurança pública no Brasil, que 16 anos se passaram e continua uma situação de desespero em todos os estados? Marina, eu considero que a questão da segurança pública é estratégica para o país, para as comunidades, para as cidades brasileiras. Nós temos um exemplo de parceria, ele é inclusive aqui no Rio de Janeiro, com o governador Sérgio Cabral, com o prefeito Eduardo Paes. Nós construímos uma parceria cujo objetivo é justamente perceber que a segurança pública, em que pese ser um dever condicional dos estados, ela não pode ser só entregue aos estados. O governo federal tem de participar, tem de colocar recursos. E aqui nós fizemos isso, criando nessa parceria as unidades de polícia pacificadora. Essas unidades de polícia pacificadora, elas partem do princípio que existe um território em guerra e que nós temos de disputar esse território e transformar ele num território de paz. Para isso, é fundamental tanto a ação articulada da Polícia Civil, da Polícia Militar, da Força Nacional de Segurança Pública, da Polícia Federal, fazendo ações e se mobilizando para levar e conseguir reprimir o tráfico, a violência e o crime organizado, e ao mesmo tempo nós fazemos ações sociais. Nós fazemos ações sociais na área de habitação, de saneamento, fazemos ações na área de equipamento urbano, levando escolas, unidades de pronto atendimento 24 horas e, ao mesmo tempo, mobilizando a comunidade. Também utilizamos a existência de presídios para transportar os presos mais perigosos para lá e separar da massa carcerária, para que eles não sejam colocados como ponta de lança do crime. E isso eu vou fazer no meu governo em escala nacional. Candidata Marina, 1 minuto para a sua réplica. A questão é porque ainda não foi feito. E mesmo a boa experiência que nós temos aqui das unidades de polícia pacificadora no Rio de Janeiro é uma boa experiência que não tem escala e que lamentavelmente pode se perder em função da falta de termos uma reforma da segurança pública que faça com que essa boa ideia possa, de fato, ajudar a resolver o problema. A população que mais vem sofrendo com a ausência e a omissão na segurança pública é a população jovem. De cada 10 jovens que morrem, 4 estão morrendo pela violência e 3 em acidentes também violentos. A nossa população jovem está sendo ceifada. No nosso governo, nós vamos investir numa reforma da segurança pública, aumentar os recursos para que os policiais sejam adequadamente remunerados e, ao mesmo tempo, ter uma visão de segurança que valorize e proteja a vida. E, na parceria com os estados, buscar a contrapartida. Candidata Dilma, a tréplica, por favor. Vamos falar, Marina, de coisas concretas. Existe a Bolsa Formação, em que os policiais civis e militares
que participam dessa parceria recebem uma formação e recebem uma bolsa de R$400. Além disso, é importante sinalizar que aqui no Rio de Janeiro nós temos essa parceria no Pavão, Pavãozinho, na Rocinha, no Complexo do Alemão, em Manguinhos, em várias outras regiões, e vamos duplicar isso se eu for eleita e se o governador Sérgio Cabral for eleito. E nós iremos fazer isso no Brasil inteiro, Marina. Hoje, nós temos, inclusive, o caminho. E o caminho é esse. É combinar ação social e mobilização comunitárias com as Mães da Paz, com a mobilização de jovens e, ao mesmo tempo, combinar uma ação repressiva forte que combata o crime, combata o crack e que não deixe a população à mercê dos criminosos. Candidata Dilma, agora é a senhora que vai fazer uma pergunta.